Oi, gente, bom dia. Espero que esteja aí todo mundo bem, animado. Na nossa aula anterior, comecei com vocês a falar sobre o capítulo 4 de Revolução Francesa. Comentei que é um assunto extremamente importante, principalmente pra gente aqui desse mundo ocidental. É a Revolução Francesa em 1789 que vai servir de marco para se iniciar a Idade Contemporânea, que é a nossa atual idade até hoje, tá? E aí eu passei o para casa para vocês, que foi das páginas 40, 41, 42 e 44, tranquilo? Então bora lá para correção. Gente, na página 40, vocês iam ter que fazer uma pesquisa que vocês nem precisavam ter acesso à internet, né? Vocês na própria apostila iam ver e eu tinha comentado sobre isso na aula passada. Por que o 14 de julho é uma data que representa muito para a história francesa? Então, bora lá. O 14 de julho ele vai ser a data da queda da Bastilha da França. O que isso significa? Gente, nesse ano aí de 1789 é quando a gente vai ter um monte de eventos que todos juntos formam o que a gente entende como Revolução Francesa. Mas, dentre tantos eventos, por que escolher o dia 14 de julho? Porque foi a queda da Bastilha. Mas, professora Ana Lívia, por que a Bastilha foi mais importante que outras coisas? Vamos lá. O que acontece? A Bastilha ela vai ser um sinônimo do rei. Como assim? Ela vai representar o poder do rei. Era na Bastilha que o rei Luís XVI e os seus antecessores prendiam prisioneiros políticos. Era ali que eles conseguiam demonstrar o uso da força do poder deles. A partir do momento que aquilo ali é quebrado e se bota fogo naquilo ali, o que também está desmoronando? O poder do rei. E quem que faz isso? O povo. Então, por que escolher essa data? Porque é o dia em que o povo unido faz com que o poder do Luís XVI e a dinastia dos Bourbons comece a se esfacelar. Tranquilo? Então falamos aí por que essa data é escolhida. Próxima tarefa da página 41. Número 1. O movimento iluminista defendia o uso da razão e a liberdade em todos os setores da sociedade. Em termos políticos, o que defendiam os filósofos franceses? No caso, em conjunto, a gente vai ver que qual que é o ideal dos filósofos? Eles são contra o antigo regime. Eles são contra as monarquias e, consequentemente, o que? Eles são contra os reis, a essas formas de governo autoritário, em que o poder ficava todo controlado na mão de uma pessoa. Tá? A gente vai ver, por exemplo, Montesquieu que propunha o que? A separação de 3 poderes, né? Para que o poder não ficasse concentrado na mão de uma única pessoa. Então, os iluministas vão ser contra poderes absolutos dos reis. E, por exemplo, que vocês podem me falar assim, uai, mas e na Inglaterra que existe rei até hoje? Lembra do que a gente estudou? O rei reina, o parlamento governa. Aquele rei lá, ele tem, a rainha no caso, ela tem poderes políticos? Primeiro que não. E mesmo se tivesse, seriam poderes absolutos? Não. Então, o que os filósofos são contra? Eles são contra aos poderes absolutos na mão de reis, né? E a proposta para isso é que o povo tenha mais chance de participar da política. Tranquilo? Próxima página seria 42. Leia o fragmento de texto a seguir. Em 1789, a França parecia ser uma das maiores potências da Europa. Mas, na verdade, o país atravessava uma grave crise econômica. Milhares de pessoas morriam de fome e o descontentamento era geral. A desastrosa administração financeira do governo e guerras sucessivas haviam empobrecido o país. A todo momento, os reis da dinastia Bourbon aumentavam os impostos para pagar suas dívidas. De acordo com as leis feudais, os impostos eram pagos exclusivamente pelo povo. A nobreza, classe dominante, e a riquíssima Igreja Católica não pagavam nada. Aí as questões. Número 1. Em 1789, ano que teve início a Revolução Francesa, milhares de pessoas morriam de fome na França. Explica os motivos que levaram a população da França a tal situação. Gente, como a gente viu aqui, só o terceiro estado pagava imposto, certo?
Se as pessoas estão pagando tanto imposto, tá tendo uma crise econômica dentro do país, por que as pessoas estão morrendo de fome? Porque elas não têm dinheiro para comprar comida, tá? Então é isso aí que vocês iam pontuar. Número 2. O governo vinha mantendo uma desastrosa administração financeira. Quais são os fatores que podem ser apontados como elementos para a crise econômica? Por que essa crise está acontecendo? Gente, vamos supor, você tem um governo que está passando por uma crise. Quem que deve buscar medidas para resolver a crise? O governo, certo? Mas no caso, quando a gente para pensar, lá em 1789, o povo tá passando fome, o povo paga muito imposto, e o que o governo tá fazendo? Nada. O rei Luís XVI, ao invés de buscar criar medidas para tentar resolver a fome do povo, ele tá preocupado em dar festinha e gastar dinheiro. Então, por isso que aqui fala, né, uma desastrosa administração financeira. Esse rei não estava preocupado em resolver os problemas do povo. E a 3. Guerras sucessivas haviam empobrecido o país. Cite um conflito no qual a França se envolveu no período e que tenha causado prejuízos financeiros ao reino. Nessa época aqui, no caso, a gente vai estudar, mais para o final do ano, os processos de emancipação política aqui na América. E a gente vai ver que o iluminismo, ele vai gerar a independência das 13 colônias com a Inglaterra. E a França vai ter probleminhas ali com a Inglaterra. E o que ela faz? Ajuda os colonos aqui da América, no caso lá da parte inglesa, a se libertarem da Inglaterra. Por mais que a França tivesse apoiando quem acaba vencendo, realmente as 13 colônias conquistam a independência, lembra daquela frase que eu sempre digo para vocês? Em uma guerra não existe vencedor e perdedor, todo mundo sai perdendo. É isso. A França, ela acaba entrando numa guerra que nem é dela e ela acaba gastando muito dinheiro, tá? E aí isso faz com que piore ainda mais essa situação de crise dentro do país. País não, reino. Gente, bora então para a página 44, foi outra tarefinha que eu passei para vocês. Organize as ideias. Número 1. Por que o impasse na forma de votação utilizada na Assembleia dos Estados Gerais levou o rei Luís XVI a encerrar a reunião? Gente, por que o rei havia convocado aquilo ali? Ele acaba seguindo a sugestão, né, do ministro das Finanças para que se convocasse a Assembleia Geral, que já não havia sido convocada há muitos e muitos e muitos anos, para tentar resolver aquela situação, né? Tentar acalmar os ânimos da população que já estava ficando muito indignada com aquela situação de crise, de fome e tudo mais. Então o rei ele convoca essa reunião para tentar acalmar os ânimos, né, diante dessa crise econômica e social. Porém, entretanto, todavia, esse rei não queria deixar de ter privilégios para ele, que era nobre lá do segundo estado, e privilégios também para quem? Para o clero. Então, quando ele veio lá, né, que o impasse da votação estava sendo entre vota por cabeça ou vota por estado? Se vota por estado, quem sai favorecido é o primeiro e segundo estado, é o clero e a nobreza. Mas se vota por cabeça, por número de pessoas, quem sai favorecido é o terceiro estado. Você acha que o Luís XVI queria isso? Nunca! Então, por que ele encerra a Assembleia? Primeiro, porque estava uma briga imensa. E segundo, para não dar a menor chance do terceiro estado conquistar esse direito de votar por cabeça. E assim fazer com que o primeiro e segundo estado perdessem privilégios, por exemplo. O Luís XVI não vai querer deixar ter a vida luxuosa que ele tem, deixar de dar as festinhas caras. O que ele quer? Cobrar cada vez mais imposto da população. Tranquilo? E número 2. Quais eram os principais objetivos que moviam a burguesia para a proclamação da Assembleia Geral? Gente, a gente viu que o que acontece? A burguesia, né, no decorrer dos anos, isso em toda a Europa, a gente vê lá uma emergência da burguesia na Inglaterra, mas essa burguesia depois vai estar presente aí em toda a Europa, que antes era feudal. Durante esses anos do antigo regime aí, na França, por exemplo, ela vai conquistar uma situação econômica privilegiada. A gente vê que é o burguês, que é o cara que tá ali à frente da economia, é o burguês que vai ter o quê? Dinheiro. Em
Entretanto, o que que acontece? O que que o governo, os reis faziam com essa burguesia? Faziam ela pagar um alto valor aí nos impostos, né? Ou seja, a burguesia acabava sendo explorada pelo primeiro estado, que era o clero, e pelo segundo estado, que era a nobreza. Por isso, a burguesia desejava participar o quê? Das decisões políticas. A gente viu isso acontecendo na Inglaterra, por meio das revoluções, lembra lá? Revoluções inglesas e tudo mais. Aqui na França não vai ser diferente. A burguesia cada vez mais vai querer participar da política. E qual que é esse evento que eu vejo a burguesia colocando fogo literalmente na França? Revolução Francesa, tá? Do mesmo modo que a gente vê a Revolução Inglesa, que é quando a burguesia passa a ter também poderes políticos, agora na Revolução Francesa, a burguesia, né, esse povo aí, sem ser esse povo que vem de privilégio de nascença, que são os reis e tudo mais, ela também passa a querer ter direitos na política, beleza? Gente, então por hoje é só, por hoje a gente fica só na correção. Nosso conteúdo, modéstia à parte, ele tá bem equilibrado, não tá nada muito acumulado. Então por hoje a gente fica com a correção. Espero que todo mundo tenha feito a tarefa, entendam da importância de fazer isso. Ainda mais nesse momento aí tão complicado que a gente tá passando. Não tem como eu ficar aí tão diretamente pedindo pra vocês. Tô tentando fazer o melhor que posso. E é isso, tá? Um beijo e fique todo mundo bem.